O governo federal apresentou ontem suas propostas para ajustar as contas públicas, tanto da União quanto dos estados e municípios. O pacote, chamado pelo governo de Plano Mais Brasil, incluiu 3 propostas de emenda constitucional que foram entregues ao Senado Federal: a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial e a PEC dos fundos públicos. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. As 3 propostas de emenda à Constituição iniciam a tramitação pelo Senado. Peça principal do plano proposto, a PEC do Pacto Federativo, altera o conjunto de regras constitucionais que determinam como são distribuídos e gastos os recursos arrecadados pela União, estados e municípios. A PEC dos fundos públicos constitucionais, que prevê a extinção de todos os fundos orçamentários infraconstitucionais e que não tenham sido validados por meio de lei complementar específica. A última é a PEC emergencial, que prevê medidas de contenção de gastos para serem aplicados em situação de risco fiscal nos estados e municípios e de descumprimento da regra de ouro no caso da União. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está. Na manhã de hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, iniciou as tratativas para definir a tramitação das propostas de emenda à Constituição. A expectativa do presidente da República é de que até abril o conjunto de medidas esteja aprovado nas 2 casas legislativas, Senado e Câmara. Líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, pretende acelerar a aprovação da PEC emergencial, dando um fôlego orçamentário a estados e municípios já no início do próximo ano. A PEC emergencial abre no orçamento fiscal do ano que vem um espaço orçamentário para investimentos da ordem aproximada de 26 bilhões. E isso é do interesse do Congresso Nacional ampliar o investimento público, que está no seu nível mais baixo. Se a PEC do Pacto Federativo for aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e ter autonomia na destinação dos recursos. Investimentos mínimos para saúde e educação não serão alterados. É criado, então, o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos de redução de gastos. Impostos com destinos determinados por lei poderão ser remanejados conforme necessidade. A desvinculação das receitas públicas é outro ponto previsto na proposta. A PEC do Pacto Federativo prevê ainda a fusão de municípios com população abaixo de 5 mil habitantes e que não tenham receita própria maior que 10% do total da receita municipal. Com isso, se aprovada, a PEC pode extinguir quase metade dos municípios do Rio Grande do Sul. Isso porque 226 das 497 cidades gaúchas têm menos de 5 mil habitantes e, considerando apenas o ITBI, IPTU, ISSQN, taxas e contribuições de melhoria, não tem receita própria maior do que 10% do total da receita municipal. A aprovação da PEC traria como efeito a absorção dos municípios de Novo Cabrais e Cerro Branco, com 4.196 e 4.691 habitantes, respectivamente, por Cachoeira do Sul. Ambos municípios emancipados de Cachoeira nas décadas de 1980 e 1990. Para que sigam autônomos, terão de comprovar até junho de 2023 que são autossustentáveis financeiramente. No Brasil, o impacto da medida pode afetar até 1.254 municípios que deverão ser extintos e absorvidos por municípios maiores.